32. É uma passagem muito conhecida, Lucas muito conhecido, mas Deus sempre tem algo novo para a gente. Aleluia. Sempre Deus tem uma revelação, tem algo para extrair, para nos passar, para nos direcionar, amém? Para nos alimentar aqui nesta terra. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu filho, este teu irmão, estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém, irmãos? Capítulo 15, Jesus ele vem falando de 3 parábolas. Na primeira epígrafe, ele vem falando da ovelha perdida e da dracma perdida. Já na segunda epígrafe, ele já vem falando do filho pródigo. Nas 2 primeiras parábolas, ele vem falando no sentido alegórico, figurativo. Ele vem falando de ovelha e vem falando de dracma. Já na segunda epígrafe, ele já vem falando mais no sentido literário, no sentido dia a dia. Ele já vem falando mais de pessoas, ele vem falando de pai, de filho, de irmão. Ele já vem falando mais de família. Ele já vem falando de uma forma mais aberta. Mas aqui, em todas as 3 parábolas, ele está falando de pessoas. Você pode ver quando ele fala da ovelha, que fala que quando ela foi achada, houve-se alegria no céu. Não tem alegria no céu quando você acha um animal. Não tem alegria no céu quando o animal se arrepende, porque animal não tem arrependimento. Aqui Jesus Cristo está falando de pessoas. Mesma coisa ele está falando na questão da moeda, da dracma que é achada, que ele vem dizendo que há festa diante dos anjos do céu. Mais à frente, irmãos, mais para o final da mensagem, eu vou falar sobre 2 tipos de festa que nós vemos aqui nesse capítulo 15, nessas 3 parábolas. E amados irmãos, Jesus ele começa falando de ovelha. Ele começa falando que essa ovelha ela foi perdida, que ela se perdeu, e ela se perdeu no deserto. E deserto nos fala de quê? De provação. Essa ovelha ela não se perdeu próximo da fazenda. Essa ovelha ela não se perdeu ao lado do curral. Essa ovelha ela não se perdeu perto de um oásis ou perto de um lago. Essa ovelha ela não se perdeu numa campina, num lugar de repouso. Essa ovelha ela se perdeu no deserto, ela se perdeu num lugar de provação. E alguns fatores podem ter feito essa ovelha ter se perdido, porque no deserto tem o quê? Areia. A areia pode ter vindo no vendaval. Vou falar de vendaval aqui nesta noite. O pastor Carlinhos deu na palavra introdutória sobre vendaval, sobre Jesus dormindo, e o pastor Carlinhos também louvou sobre a ovelha perdida, sobre o mestre que vai atrás da ovelha desgarrada. Estamos no mesmo espírito, na mesma pisada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, amados irmãos, areia nos olhos dessa ovelha pode ter feito ela ter se perdido. Porque imagina, você mesmo sabe, quando bate um cisco no seu olho, o que acontece? Você começa a coçar o seu olho, fica vermelho. Por um momento você pode até perder a visão e voltar a enxergar depois. Quem sabe não foi isso que aconteceu com essa ovelha? Um cisco, uma areia que bateu no olho dela, e ela por um momento ela perdeu a visão. E quando ela volta a olhar de novo, cadê as minhas 99? Cadê as 99 ovelhas? Cadê as minhas amigas? Cadê as minhas companheiras? Cadê os meus companheiros? Cadê? Porque quando fala de ovelha aqui, Jesus está falando do animal, mas quando a gente fala de igreja, ele está falando no plural. Até lá no final, quando fala filho pródigo, a gente acha que é só homem. Ah, Jesus está falando do homem que desviou, mas mulher desvia também. Aqui quando Jesus está falando de ovelha, ele podia falar ovelha, ele podia falar cabrito, mas ele está falando de que é da igreja. Ele está falando daqueles o quê? Aqui quando ele vem falando de deserto, por um momento essa areia pode bater no olho do irmão ou no olho de uma irmã e ela fica perdida. E o que você que está do lado está fazendo? O que você que é as 99 está fazendo? Porque muitas vezes nós queremos dizer, não, a responsabilidade é do pastor, é o pastor que tem que ir atrás. Olha lá, o pastor não faz nada. Olha lá fulano, olha lá ciclano, olha lá o obreiro, olha lá o pastor Carlinhos.
de deixar as 99 lá também no deserto e ir atrás dela perdida. Então está no tempo de quê? Da igreja ser mais unida. Está no tempo de quê? Da igreja olhar mais a necessidade do seu irmão. Está no tempo de quê? Da igreja, aleluia, glórias a Deus, parar de criticar um pouquinho e começar a ajudar, ou parar totalmente de criticar e começar a ajudar, porque Jesus nos levantou aqui na terra para um ajudar uns o outro. E a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Aleluia. Estou vendo que você está fraquinha. Estou vendo você bem perdidinha. Não com tom de humilhação, mas fala, vamos orar. Eu vou orar por você, eu vou orar junto. Aleluia, glórias a Deus. Quem sabe foi o sol quente que bateu no olho dela também, porque deserto fala de sol quente, pode ter batido no olho dela, e neste momento ela não ter perdido a visão, ela não ter acompanhado o rebanho, ou quem sabe essa ovelha estava passando por alguma enfermidade, e ela estava mais lenta do que as outras, e as outras estavam um pouco disparadinhas, e deixando ela para trás. Eu gosto de exemplificar. Tem gente que faz umas críticas veladas pra gente. A pessoa fala assim, é igual a pessoa que quer criticar o pastor. Ô pastor, pô, tem um pastor fulano de tal lá, ele prega assim, prega assado, ele dirige a igreja assim, assado. Mas do mesmo jeito que o senhor dirige a igreja, do mesmo jeito que o senhor prega. Ele está te criticando veladamente. Ele usa terceiros para criticar você. Ô pastor Carlinhos, pô, tem um pastor que louva lá na igreja, lá, não gosta do jeito dele louvar, não gosta do jeito dele conduzir o louvor, de conduzir a mocidade, o pessoal, e papá, ele não tem coragem de chegar para você, falar diretamente. Aí ele faz aquela crítica velada, ele faz na terceira pessoa, e ele é o aceleradão, porque ele sabe de tudo, porque ele está lá na frente de todo mundo. Ele sabe mais do que o pastor. Ele sabe conduzir a igreja melhor do que o pastor. Ele sabe conduzir o louvor melhor do que o pastor Carlinhos, que Deus colocou aqui na frente. É aquela ovelha muito acelerada, acelerada demais. Puxa o freio, aquieta-te, senão você acelera demais e deixa todas as outras ovelhas para trás. Não estou dizendo que uns Deus estão chamados, às vezes um pouco mais, entendeu? Porque se for assim, eles vão estar lá, mas olha lá o pastor, olha lá fulano, só se chama Cicrano, Bertano, para poder ir no monte com ele, só se chama Cicrano e Bertano, para poder fazer as coisas com ele. Não, o pastor tem essa visão. Aquele está mais preparado para pregar, aquele está mais preparado para louvar. Isso não é exceção, isso não é ovelha disparada. Entenda aqui, irmãos, o que eu estou querendo passar. Porque se nós fosse, nós tínhamos que criticar Jesus. Mas em criticar Jesus, ó Jesus, você só chama Pedro, Tiago e João. Você não está chamando Tomé, você não está chamando Mateus, você não está chamando Judas para ir no monte da transfiguração. Não, irmãos, Jesus sabe. Ele sabe o processo, Ele sabe a distância que cada ovelha aguenta percorrer, Ele sabe o peso que cada um aguenta carregar, mas mesmo assim, você que Deus te deu um ministério, que você está um pouquinho à frente do seu irmão, não acelera demais, ajuda ele, acompanha. É igual no louvor que eu vou simplificar no louvor, né? O irmão pastor dá, é pessoa, são 4, se um acelerar demais, o outro fica para trás. As irmãs vêm a louvar aqui na frente. Se uma acelerar demais, tá fica. Pastor Carlinhos no começo do culto, irmãos, não leia a palavra do doutor, mas não acelera não. Porque senão você pode até acelerar demais, acelerar errado ainda. Aí você conduz o resto de tudo que está atrás de você, o quê? Em erro. Aqui só se perdeu uma ovelha, mas dependendo, poderia perder 10, poderia perder 20, 50. E a humildade desse pastor, a preocupação desse pastor de ir atrás dessa uma ovelha que se perdeu. Porque hoje, irmãos, infelizmente, a gente ouve muito isso. Tem pastor que fala, para mim, vai uma vez 18. Fulano foi, porque aquilo não era o lugar dele.
Foi porque era tribulado. É Deus limpando, é Deus chacoalhando a árvore, é Deus tirando os frutos ruins. Fez uma ovelha que ficou para trás. Estava enferma, pode ser fisicamente ou espiritualmente dentro da igreja. É uma ovelha que ficou para trás. É uma ovelha que precisa da ajuda do pastor, mas que também precisa da ajuda das 99, para que ela possa acompanhar o passo e o compasso das mais, para que todas as 100 cheguem junto no céu, aleluia, graças a Deus, e participem dessa grande festa que Jesus vem falando aqui. Essa festa do céu. Foi celebrada uma na terra e outra no céu. Mas um dia vai ser celebrada uma festa só, que vai ser a festa no céu, porque o nosso alvo é o céu. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo o alvo, e esse é o alvo das ovelhas, esse é o alvo da dracma, e esse tem que ser o alvo do filho pródigo que estava perdido. Na igreja não pode ter dois alvos. O alvo é um só, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a dracma. Depois Jesus vem falando de uma dracma perdida. Aqui ele está falando dos fariseus que estavam criticando ele, porque ele estava falando, pregando para os publicanos e pecadores. Por isso ele vem falando dessas 3 parábolas. O que acontece, irmão, da dracma? A mulher estava dentro de casa, sozinha. São 2 situações diferentes, irmão. Deserto é lugar aberto. A ovelha se perdeu no deserto. Deserto, eu falei, tem areia. Deserto tem sol quente no olho. Dentro de casa ela é uma posição mais cômoda. Ela está dentro de casa, protegida. Essa dracma está dentro de casa, protegida. Numa situação como você fica perdendo dinheiro dentro de casa, não? É ruim, eu nunca perdi. Tem guardadinho, você sabe a gaveta que você coloca, né, irmão? Você sabe onde você guarda seu dinheiro. Uns guardam no banco, outros guardam em casa, outros têm na conta. Entendeu, irmãos? Quem guarda, guarda direitinho. Sabe onde guardou? Essa mulher dentro de casa, com toda a proteção. O que acontece? A dracma não se perdeu sozinha. A Bíblia diz o quê? Que a mulher que perdeu a dracma, ela tinha 10, perdeu uma. Olha o que ela faz quando ela perde essa uma. A Bíblia diz que ela faz o quê? A primeira coisa que ela faz é o quê? A primeira atitude, acender uma candeia. Ou luz, né, pastor? Porque candeia significa luz. Sinal que a casa dela estava o quê? Escura. Sabe por que ela estava perdendo as coisas dentro de casa? Sabe por que ela perdeu essa moeda dentro de casa? A casa dela estava precisando de iluminação. E só quem pode iluminar a vida do crente é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz eterna. Ele é a luz que tem que brilhar forte dentro das nossas casas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ela acende, mas só acende depois que perde. Por que a gente somos assim, irmão? Não estou falando de mim. Por que a gente espera perder para depois acender, para depois procurar, para depois ir atrás? Por que a gente não mantém a chama acesa? Por que a gente não mantém as lamparinas acesas? Por que a gente não mantém a lamparina com azeite? Por que a gente não mantém a candeia acesa? Jesus Cristo disse: não pode esconder uma cidade construída sobre os montes, e nem se acende uma candeia para botar embaixo da cama, em cima do velador, onde ela vem iluminar tudo, aleluia, glórias a Deus, onde ela passa. Na nossa casa tem que ter luz, na nossa vida tem que ter luz, que nós somos casa espiritual de Jesus Cristo de Nazaré. Essa casa estava escura, irmãos. Segunda atitude que ela toma: pegar uma vassoura. Sinal que essa casa estava suja. Para ela pegar uma vassoura, se não sair só catando com a mão. Deve tinha muita poeira ali. Deve tinha muito trem entranhado ali. Teia de aranha, poeira, tudo mais entranhado na casa daquela mulher. Ao ponto dela, quando ela não se programou para fazer a faxina naquele dia. Quem é mulher que sabe, às vezes o homem que ajuda em casa, eu ajudo pouco, hoje com uma bênção eu consegui
uma luta, vocês oram por mim, eu queria ajudar mais minha esposa. É uma luta, irmão. Nós homens, mulher tem mais facilidade para essas coisas. Trabalha fora, chega em casa, ainda lava a vasilha, glória a Deus pela vida de vocês. Nós homens falam que a gente só tem uma caixinha, vocês têm 5. Vocês são privilegiados, mas tem desculpa para nós não. Que a mulher, ela bota o leite no fogo, ela atende o celular, ela vê, ela olha para a criança. O homem não, se ele botar o leite no fogo, ele fica ali. Se botar um café no fogo, eu mesmo, eu boto o café no fogo, eu fico ali, não consigo fazer outra coisa. Demora uns 5 minutos, dá para fazer outra coisa, quando a mulher não fala no celular, faz um monte de coisa. Mas, amados irmãos, ela não programou para a faxina, para aquele dia. Mas algo a levou a fazer aquela faxina. Às vezes você não se programou nesta noite para fazer uma faxina espiritual na sua vida. E Deus trouxe essa mensagem até o meu coração para transmitir para a sua vida, que nesta noite é noite de você fazer uma faxina espiritual na sua vida. Jesus Cristo, que sabe o quê? Que Ele é a videira. E todo aquele que estiver ligado a Ele dá fruto. E todo que dá fruto, Deus limpa para quê? Para que dê fruto mais ainda. Ele fala que Deus limpa porque Ele está dando fruto. Se você é videira de Jesus, está aqui nesta noite. Jesus quer te limpar, irmãos. Ah, irmão, você está falando que eu vim aqui que eu estou cheio de pecado. Quem sou eu, irmão? Não estou aqui para ajudar ninguém. Eu estou aqui para te falar que Jesus Ele quer te limpar. É para que você tenha mais frutos ainda, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Irmãos, falando desse filho pródigo agora. Esse filho pródigo, aqui, parece que dá um embaraço na mente da gente, né, pastor, quando a gente lê isso aqui. Porque o homem com 100, larga 99 e vai atrás de uma. A mulher com 10, larga 9 e vai atrás de uma. Aí você vê o pai do filho pródigo, só com 2 filhos, e um vai embora e não vai atrás. Você pega e fala, ó, pai sem coração. Que pai é esse? O pastor foi atrás da ovelha. Na mente da gente é só um bicho. A mulher foi atrás da dracma. Não sei nem o valor da dracma, quanto real dá. Depois o pastor pode falar, o pastor é bem entendido nessas áreas de teologia. É dele falando que até do grego, muito bonito o pastor falar. Então, irmãos, eu não sei o valor real. Mas, aí parece assim, esse pai é injusto. Ele não foi atrás do filho. O pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da dracma. Mas aqui, irmãos, não foi por acaso que eu li esse versículo para vocês, o 31. Mas era justo alegrarmos e folgar, porque esse teu irmão estava o quê? Morto. Os outros 2 estavam o quê? A ovelha dracma estava o quê? Perdida. O filho pródigo ele estava morto, e mais à frente o pai fala o quê? E tinha se perdido. Aqui é uma situação mais séria. Aqui, irmãos, é uma situação mais séria. Você ir atrás de um filho pródigo, quem evangeliza sabe. Já evangelizei morador de rua, e o cara afastado do Senhor Jesus, na rua, comendo o resto, igual esse filho pródigo. E ele fala assim, não, irmão, estou bem aqui, lá na igreja estava pior. Você ainda tem que ficar ouvindo ele falar mal da igreja ainda. Não estava. O que aconteceu com você? Aí ele vai botar a culpa em todo mundo, ele vai fazer uma ciranda dentro da igreja. O pastor fez isso, o irmão fulano de tal fez isso, o outro do louvor fez isso. Ele vai ter argumento para tudo. Sabe por quê, irmão? Ele estava dentro do caso do pai, mas ele estava insatisfeito. Já viu a pessoa que está dentro da igreja, mas está insatisfeita? Por mais que o pastor tenta segurar aqui, por mais que o pastor abraça ela aqui, por mais que o pastor chora junto com ela aqui, por mais que o pastor tenta ajudar o ministério dela, mas o coração dela está lá fora, ela não quer ficar aqui dentro de jeito nenhum, não tem quem segura. É diferente da ovelha, é diferente da dracma. Por isso é que Jesus não falou de linguagem figurativa ou alegórica. Ele falou numa linguagem literal. Ele falou de pessoas.
Aqui ele está falando de quê? Daqueles que estavam na casa do Pai. O Pai é quem é Deus. É aqueles que tinham toda a mordomia. Era filho de fazendeiro, tinha boa alimentação, tinha pessoas ali. O pai dele tinha empregados, que ele mesmo fala: lá não faltava comida para os jornaleiros, ou seja, para os empregados do meu pai. Mas ele estava insatisfeito dentro da casa do Senhor. Às vezes você vê o pastor não indo atrás. Por que o pastor não vai atrás de fulano? Por que o pastor foi atrás de cigano? Às vezes ele já foi, mas foi até xingado. Minha esposa uma vez foi na casa do filho pródigo evangelizar ele, xingou ela, correu atrás dele. Ela, das irmãs, foi lá evangelizar junto com ela. Infelizmente o filho pródigo não voltou, morreu lá no mundo. Infelizmente estava com o coração tão duro que não adiantava ir atrás. Por isso a palavra de Deus diz que ele, caindo em si, disse: pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, e eu voltarei. Olha o que o pai disse: ele se achou. Tem pessoas que você pode evangelizar ele a vida toda. Se ele não quiser se achar, ele vai ser um eterno filho pródigo lá no mundo, não querendo saber nada de Deus. Uns descem até a sepultura, como eu acabei de falar, esse breve testemunho, sem querer saber de voltar para a casa do Pai. Meu Deus! Você vai evangelizar ele, ele corre de você, ele briga com você. Não é você parar de evangelizar o filho pródigo, não, irmãos. Não é não, porque tem uns que voltam. Mas tem um que chega em certa fase, irmãos, mas que o pastor pode ir lá. Um dia teve um filho pródigo que falou assim: meu, antes me amarra, me leva para você junto para a igreja, que eu não aguento para a igreja. Ele falou: vou te amarrar, vou te levar. Mas depois, acabar o culto, tem que desamarrar, tem que soltar a corda. Você, a responsabilidade é sua, você tem que querer voltar. Não bota a responsabilidade em terceiros. Não sai botando a responsabilidade em todo mundo. A ovelha ferida é uma coisa, irmãos. Aqui tem dois paralelos, tem dois paradoxos. A ovelha ferida que precisa de ajuda é uma coisa. Aí sim você vai ali, o pai atrás, você consegue. Mas o filho pródigo, irmão, está com gratidão no coração, ele saiu cheio de dinheiro. Enquanto ele não passar o processo lá fora, é difícil ele voltar. Ainda mais se ele estiver na fase que ele está por cima, com o dinheiro ainda não acabou. Esse filho pródigo aqui, ele já estava na miséria. A Bíblia diz que ele olhou as bolotas dos porcos. Segundo estudiosos, as bolotas era a ração dos porcos, né? Ou lavagem, ou ração. E a Bíblia diz que ele desejou, mas não tinha ninguém que o dava. Tem gente que fala que o filho pródigo comeu as bolotas, não chegou nem a comer, porque ninguém dava. Nem ração de porco ninguém dava para ele. Olha a situação que Satanás bota o ser humano, se ele não vigiar e cair nas mãos de Satanás. Aí só aí que ele vai falar o quê? Na casa do meu pai. Lá não faltava comida. Os jornaleiros, fomos empregados. Eu vou voltar. Aí ele volta. Aí eles dão o quê? O pai dá anel novo para ele. O pai dá veste nova. O pai dá sandália nova para ele. O pai manda matar o bezerro cevado. Porque sabe por causa de quê? Todas essas três histórias, eu falei que eu ia falar no final da mensagem. Todas as três histórias começam com perda, mas todas as três histórias terminam com festa. Aleluia, glórias a Deus. Porque as três histórias, todos são achados. Tem a ovelha que é achada pelo pastor, a dracma que é achada pela mulher, e o filho pródigo que ele acha a si mesmo e diz: voltarei para a casa do meu pai. Mas aquele pai, eu creio que em momento nenhum ele deixou de orar pelo aquele filho pródigo. Ele não foi atrás. Tem pessoas que não vai adiantar você ir atrás, mas a sua oração vai surtir muito efeito. O seu clamor, o seu jejum, a sua oração não vai precisar dele lá, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem convenceu esse filho pródigo foi o Espírito Santo e trouxe ele de volta. Irmão, se eu pregasse até aqui a mensagem,
estava bonito, mas Deus me revelou algo a mais aqui, que eu já li essa passagem centenas de vezes ou até mais, que nunca tinha me revelado, e eu não posso ir embora com isso, que me trouxe uma incógnita na mente. Quando você fica pensando, mas por que aqui não? Porque quando achou a ovelha, teve festa no céu e na terra, porque fala o que? Que o fazendeiro, ou seja, o pastor, ele chama os amigos, os vizinhos e faz uma festa. E Jesus fala que no céu estava acontecendo festa também, ao mesmo tempo. Jesus, quando fala que a mulher achou a dracma perdida, teve festa diante dos anjos no céu, festa na terra, festa no céu. O filho pródigo é achado, o pai dá uma festa, o irmão fica bravo, mas você não vê Jesus falando que teve festa no céu. Teve, irmão, já leram Lucas 15? Teve, eu acabei de ler o último versículo. Eu li e reli isso antes de falar isso aqui hoje. Teve festa no céu? Não teve festa no céu. A maior festa que tinha que ter aqui, porque é uma alma, uma pessoa, é um filho pródigo, é alguém que estava sofrendo, é alguém que estava sendo humilhado por Satanás. Era para Jesus falar assim: e teve uma semana de festa no céu, quando o filho pródigo voltou, mas Jesus não fala. Sabe por que o filho pródigo está falando de pessoas? Não é porque o filho pródigo voltou, entrou daquela porta para dentro, ele já está salvo. É um processo. Quem trabalha com filho pródigo, quem trabalha com pessoas que voltam para casa, sabe que é um processo. Porque Jesus não falou que teve festa no céu naquele mesmo momento, que sabia que esse filho pródigo iria voltar para a casa do pai. A Bíblia diz que o pai o recebeu bem, que o pai o tratou bem, mas a Bíblia não termina a história dele, porque quantos filhos pródigos que retornam para aqui, o pastor trata bem, a igreja trata bem, recebe bem, não dá nem uma semana ele está lá fora de novo. Deus sabe, Deus é onisciente. Vai ficar tendo festa direto, cara? Para mim teve uma, o pastor teve uma, o pastor Carlinhos teve outra. Toda vez que o cara vem, olha para fora, festa de novo, voltou, festa de novo. Quando é a conversão verdadeira, aí Jesus faz a festa no céu. Que a Bíblia diz que o que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu. Quando o filho pródigo vem de coração, vem mesmo ali, pensando: agora dessa vez eu não volto mais, dessa vez eu me agarrei de você, Jesus, dessa vez eu quero a sua ajuda, dessa vez eu não vou tentar com a minha força, dessa vez eu não vou tentar com o meu eu, dessa vez eu não vou tentar com a minha inteligência, não vou tentar com a minha sabedoria, vou tentar com o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Ele vai conseguir, aí vai ter a festa no céu. Aí vai se encontrar festa na terra com festa no céu, como foi com a ovelha e foi com a dracma. Agora, enquanto o filho pródigo estiver vindo meio barro e meio tijolo, como é que faz festa? Como é que Jesus recebe essa festa? A gente faz aqui na terra, mas nem sabe se Jesus está falando lá no céu. Isso aqui, pastor, me trouxe um encontro, um negócio na mente, quando a gente fala: fulano voltou, festa no céu. Só Deus sabe se está tendo festa no céu. Meu Deus está dizendo: por quê? Fala que ele voltou porque ele estava com fome. Estava com saudade do pai, não estava, Carlinhos? A Bíblia fala que ele estava com saudade do pai? Fala que ele estava com saudade do irmão? A gente culpa. Fala do irmão mais velho, com razão, porque o irmão mais velho ficou com inveja da volta dele, não celebrou. Mas você nunca me deu um cabrito, já deu um bezerro para ele. Isso é espírito de divisão. Isso aqui também atrapalha ter festa no céu, sabia? Vamos botar a culpa só no irmão do filho pródigo, não. Aí vem esse irmão mais velho aqui também está trazendo um bloqueio para a festa ser completa na terra e no céu. Porque onde tem divisão, como é que Jesus vai fazer festa, hein? A brigaiada danada lá. Você viu briga quando acharam a ovelha perdida? Não, falou que veio os vizinhos, amigos. Não teve briga nenhuma. Você viu briga quando achou a dracma? Chamou as vizinhas, teve briga nenhuma. Aí acha o filho pródigo, com a alma, começa a briga na casa do pai. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Por que briga? Voltou? Vamos nos alegrar.
Quem sabe do processo da libertação dele, se ele está de coração ou não, isso aqui foi o que Deus me revelou para essa noite. Amanhã tu pode vir e pregar diferente. Foi o que Deus me trouxe. Por que não teve festa no céu? Essa é hipócrita. Porque ele vem. Tem gente que volta, irmãos, para casa dos senhores, eles voltam por interesse. E me parece, lendo aqui a vida desse rapaz, desse filho mais novo aqui, desse filho pródigo, a Bíblia fala que ele teve fome, ele voltou, falou, não, lá escolhe melhor do que eu, ou seja, e Jesus disse, aqui é eu que falo, a Jesus falou, multidão, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. E começou, aí Pedro, Senhor, sua palavra está muito pesada, o povo está todo indo embora. Aí Jesus perguntou dele, você quer ir embora também? Quer ir com eles? Então, amados irmãos, vamos orar pelos filhos pródigos, mas vamos orar para ele vir convertido verdadeiramente, para ele vir, mas vir para ficar, para ele não vir pela metade, aleluia, glórias a Deus. E outra coisa, amados irmãos, que serve de alerta para mim e para você que está aí, que nós não vemos seus filhos pródigos de amanhã, porque quando se eu vim em cima do púlpito com o microfone na mão pregando, ano passado, ou 5 ou 10 anos atrás, então igual estão filho pródigo até hoje, lá no mundo tem uns que estão mais de 10 anos, tem uns que eu entrei na igreja 15 anos atrás, era pregador, Deus usava eles até em dom de cura, irmãos, dom sobrenatural, e está afastado até hoje, filho pródigo, lá no mundo comendo droga, homens que Deus deu dom sobrenatural. Que a primeira coisa eu tenho que orar para mim, não é egoísmo. A primeira coisa tem que orar para você estar bem. Tem gente que fala, a mulher fala, rapidinho, que você que hora que está indo, tem que falar, testemunhar. A mulher fala, eu tenho que orar, meu marido tem que vir para a igreja, meu marido para a igreja. Aí teve um caso, você fala verídico, irmão, não é história não, vou terminar. Tá, a mulher orou, o marido foi para a igreja. Aí o marido falou assim com a mulher, mulher, é o seguinte, lá no mundo você sabe que toda sexta, todo sábado eu ia para o bailão. Eu não quero ir para o bailão, eu quero ir para a igreja com você. Mas vamos colocar um forrozinho aqui dentro de casa, vai dançar só eu e você, para mim não ir para o bailão. Se eu não deixar eu ouvir um forró aqui, eu dançar, vai dançar, o que acontece? Quer trazer o filho pródigo, mas não tem estrutura. Passou o tempo, está os dois lá no bailão. Passou mais um tempo, está os dois afastados. Um com o filho com um e outro já com o filho com outra. Satanás pegou e fez uma bagunça danada. Talvez se ela espera um pouco mais, ora um pouco mais, fala, Senhor, me dá força, me ajuda, para quando o meu marido vir, eu ter estrutura para saber falar não para ele, para as coisas do mundo. Aleluia, glórias a Deus, para que ele não venha me arrastar junto, irmãos. Isso não estou falando só para a irmã, não, para o homem também. Então, amados irmãos, encerro aqui. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Vamos orar pelos filhos pródigos e vamos vigiar a nossa vida para nós não virar filho pródigo, porque hoje nós estamos na casa do Pai. E outro detalhe, quantos filhos pródigos ficam na casa do Pai? Vem para a igreja, mas não quer deixar a prodice dele, quer vir com malicuia. Como é que faz festa, pastor Carlinhos? Como é que faz festa, pastor Brandemir? O cara quer vir para a igreja, mas não quer largar de ser filho pródigo. Ele quer vir com malicuia, ele quer vir com as meretrizes, ele quer vir com todo mundo. Não, na casa do Pai tem ordem, na casa do Pai tem respeito, na casa do Pai tem decência. Aleluia, glória a Deus. Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. A minha mesa